Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Manhã de sábado novamente, e eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para falar mais um pouquinho para você, ou com você. Amém? Você recebe a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenha um dia maravilhoso, assim como todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te pedir um favor. Assim que você entra na minha página, por favor, assista aos nossos vídeos, deixe o seu like, porque muitas pessoas estão assistindo, estão ouvindo, mas elas esquecem de deixar aquele like, aquele joinha, né? E isso nos ajuda muito. Com isso, o YouTube entende que você tem nos prestigiado e ele continua nos recomendando. Aí você deixa o seu like lá, né? Faz o seu comentário, amém? Falando em comentário, meu irmão, eu quero aqui com você falar um pouquinho da história de Jacó. Nós sabemos que existem maldição hereditária, muitas maldições hereditárias. Pais que não abençoam os filhos, eles vão construindo famílias debaixo de maldição. Triste isso, né? E essas maldições, elas vão acompanhando estas geração de geração em geração. E aí você, ao contemplar atos ruins, como roubo, assaltos, assassinatos, promiscuidades, pessoas jovens, bonitas, jogadas na rua a serviço do diabo. Aí você fala, como pode? Exatamente, como pode? Pais irresponsáveis criam filhos para Satanás manipular. Tá me entendendo? Eu quero aqui com você falar um pouquinho nesse sentido, meu irmão, porque isso é muito triste. Se você conhece Jesus Cristo, se você tem um compromisso com Jesus Cristo, se você não tem, você tem a oportunidade de construir, de fazer isso, começar uma relação de amor com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único capaz de salvar o homem. Salvar você, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você que está começando uma família. Coloca o seu coração diante de Deus. Não importa quem você é, como você é. Deus é capaz de mudar. Deus está aí para isso, Ele está te chamando para isso, meu irmão. Para mudar a sua história, dar um novo rumo, né? Ninguém pode mudar o que já começou, mas pode mudar o fim. Você está me entendendo? Se você colocar-se diante de Deus, Ele vai mudar a sua história. Amém? A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jacó, que nasceu gêmeo do seu irmão mais velho primogênito, por nome Esaú. Eles tinham como pai Isaac. Isaac era herdeiro de uma bênção, de uma promessa, que já vinha há muito tempo. Estou falando do livro de Gênesis. No capítulo 46 de Gênesis, você vê Deus falando com Jacó e anunciando ali os seus últimos dias de vida. Mas garantiu a Jacó que era com ele aonde ele fosse. E prometeu a Jacó que transformaria a sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, que já eram adultos,
em uma grande nação. Promessa essa que ele havia herdado do seu pai, que por sua vez herdou do avô. Agora deixa eu te contar a história de Jacó. Jacó, todos sabem que é um nome que, quando você vai para a tradução original, para o grego, ele significa velhaco, malandro, ladrão. Significa um homem que ninguém pode confiar. Jacó começou bem. De cara ele já enganou o irmão, roubou a primogenitura e depois, na companhia de sua mãe, ele roubou do seu irmão a bênção do pai, que lhe daria direito da herança das bênçãos de Deus. Amém? Tá me entendendo? Mas vai vendo aí. Jacó, ele agiu desta forma. Querendo ou não, ele era também herdeiro com seu irmão Saul. Porém, ele era o segundo filho, uma vez que era gêmeos. Então, pelas leis de Deus e pelos costumes, pelos princípios da família, ele não herdaria, porque pertencia a Esaú. Mas ele trouxe consigo um nome que justificaria isso. E Jacó, então, depois de fazer essas atrocidades, ele teve que dar no pé, né? Porque senão a coisa não ia ficar boa. E os dias foram passando em sua vida e Deus era com ele. Mas como assim? Pois é, ele havia, de forma legal, não era bacana, não era bonito, mas era legal, pego uma benção que não era dele. E como o compromisso de Deus está em sua palavra, Deus tem compromisso com sua palavra. Então, quando você busca a palavra de Deus e você se propõe a estar diante de Deus, obviamente, Deus tem compromisso com sua palavra e vai te abençoar, não importa quem você seja. Só não vá sair por aí roubando uma Bíblia, né, meu irmão? Por favor. Porque você precisa fazer um compromisso com Deus. Brincadeiras à parte, mas você precisa fazer um compromisso com Deus, porque senão você nunca será herdeiro dessa bênção hereditária. Jacó, então, ao ver a situação fora do controle, nos seus braços, no seu conhecimento, na sua força, porque era ainda jovem, ele então voltou-se para Deus e disse: o Deus do meu pai, se o Senhor for comigo e me abençoar. E ali ele fez um compromisso genuíno com Deus e cuidou em honrar esse compromisso. Está me entendendo a diferença? Ele foi vivendo os seus dias na presença de Deus e Deus ministrava a sua vida e Deus conduzia de uma situação para outra e Deus o livrava e Deus foi prosperando ele em todos os sentidos. Meu irmão, quando você se coloca diante de Deus, quando você faz um compromisso genuíno, Deus começa a mudança em você. Deus começa a mudar você. Ele vai mudar a sua forma de ver o mundo, de olhar para o mundo. Ele vai mudar a sua imagem para que quando as pessoas olham para você, não veja mais aquele ladrão de promessa, de bênção hereditária, tá vendo? Porque se por acaso o seu nome for Jacó, as pessoas quando olhar para você, qual é o seu nome? Jacó. Ladrão de berço, hein? Sai fora. Pois é, meu irmão. Deus vai mudar isso. Deus vai mudar a sua imagem externa para que quem te veja agora como herdeiro legal, como filho de Deus, como alguém que Deus ama. Amém?
E os dias foram passando para Jacó, e os seus filhos vieram, seus netos. E na companhia de Jacó, logo alguém teria que ser herdeiro hereditário, assim como ele era. E por isso acontecer, Deus escolheu José. José era o filho da promessa, lembra? Filho de Rebeca, que era estéril. José e Benjamim foram os dois filhos da velhice de Jacó. José e Benjamim. Agora, José, por ser herdeiro, uma coisa que eu quero que você entenda, porque eu já tenho comentado sobre isso em outros vídeos, tem pessoas que acham que quando ele conhece Jesus Cristo, quando ele se coloca diante de Deus, a vida dele vai virar um mar de maravilhas, de bênção. Tudo na vida dele vai fluir. Vai, meu irmão, vai. Inclusive a fúria de Satanás. O diabo vai ficar doido com você. Ele vai olhar para você e vai falar, mas não é possível. O diabo vai sair chutando lata e tambores e vai sair virando tudo. E o diabo vai começar a inverter todas as coisas na sua direção. Esse é o serviço dele, não se preocupa. Esse é o serviço de Satanás. É tentar destruir aquilo que Deus constrói na sua vida. É tentar borrar. É tentar sujar aquilo que Deus limpou. Não tenha medo. Essa foi uma das últimas promessas que Deus fez para Jacó. Porque o herdeiro de Jacó, José, se tornou um dos maiores homens do Egito, poderoso, por Deus assim foi feito. Embora Satanás de todas as formas lutou para destruir a vida e a história de José, mas Deus era com ele. Amém? E o tempo foi passando. Os fins dos dias chegou para Jacó e ele entendia que havia perdido o seu primogênito, seu filho José, porque de alguma forma Deus resgatou José de onde estava e levou para o Egito e transformou no Senhor. Mas para a alegria de Jacó, ele reencontra Deus. Ele reencontra, melhor dizendo, ele reencontra José, seu filho amado, o herdeiro legal da promessa. Amém? E quando ele toma conhecimento disso, a alegria dele toma conta do seu peito. E a vida que ele levava era um tanto difícil, porque uma fome, uma miséria havia assolado o mundo daquela época. Então Jacó foi convidado para ir morar exatamente em uma terra que eles não gostariam, que por Deus não tinha autoridade, Egito. Mas Jacó, por conta da situação e da permissão de Deus, foi para o Egito viver na companhia do seu filho amado Jacó. E Deus então se aproxima de Jacó e em visão, segundo a Bíblia, no capítulo 46, Jacó, eu sou Deus, falou Deus com Jacó, Deus de teus pais. E eu sou contigo, Jacó, aonde quer que for. Não tenha medo, vá para o Egito e eu estarei lá contigo. E lá sustentarei toda a tua posteridade, os teus herdeiros. E a sua descendência será como a areia da praia. Glória a Deus. Está me entendendo? Voltando lá atrás, quando você faz um compromisso com Deus e você coloca os seus descendentes na presença de Deus, não importa quem você seja, Deus vai mudar. Ele vai salvar você e vai salvar a sua posteridade. Vai fazer dos teus filhos homens e mulheres honradas, pessoas de bem, pessoas de bênção, herdeiro de promessa.
pessoas que no futuro estarão ao lado de Jesus Cristo, junto com você novamente. Em nome de Jesus Cristo. Volta os seus olhos para Jesus Cristo e venha viver uma vida verdadeira de paz e conforto em todos os sentidos, na presença de Deus. Amém? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e fica na paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço.